Amém, irmãos? Amém. Vamos colocar de pé. Eu ouço muito aqui, né? O pastor Danilo fala, né, que é um privilégio de estarmos na casa do Senhor, né? Quando eu venho para cá, eu já venho me preparando, tá? Eu venho pensando nas coisas boas, porque durante o dia, né, a gente tem os nossos afazeres, nossos dias, né? E tem dias bons, né? Temos luta, mas temos dias abençoados, né? Hoje eu tive o aniversário da minha mãe, né? E lá é uma festa, mas a Bíblia fala uma coisa interessante, né? Se quiserdes e me ouvir, comereis o melhor dessa terra. E eu fiquei pensando, o que é melhor dessa terra? É uma festa? É estar em família? O melhor dessa terra é estar na casa do Senhor. Porque o melhor dessa terra hoje para nós é a salvação. É a garantia de que nós vamos passar pelas mesmas dificuldades. Mas o Senhor está conosco. Olha que coisa boa. O melhor da terra é estarmos na casa do Senhor, é estarmos agarrados na videira, é estarmos diante do Deus vivo. E nós aqui estamos aprendendo um pouco mais do caráter de Deus. Amém? E eu vou falar uma coisa com certeza, com autoridade. Deus está aqui. No momento que nós abrimos esse culto, Ele já estava aqui. Deus está aqui. O poder de Deus está aqui. A presença de Deus nós que trazemos, porque nós temos o Espírito Santo de Deus, amém? Amém. E Ele vai se manifestar nessa noite de uma forma especial. Aleluia, Senhor. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, Pai, nós queremos Te louvar e bendizer o Teu nome, queremos glorificar a Ti, Senhor, porque o melhor dessa terra é estar diante de Ti, o melhor dessa terra é saber que somos salvos em Cristo Jesus, o melhor dessa terra é saber que o Seu Filho amado Jesus esteve naquela cruz, pagando um alto preço pela minha vida e pela vida dos meus irmãos aqui, e pela vida daqueles que vão entrar aqui ainda, Senhor. Por isso nós Te louvamos nessa noite e agradecemos o Teu nome, Senhor. Chorianda Rachica Tarabá. Tu és Deus, Tu és maravilhoso, Tu és o Senhor, Tu és maravilhoso, és conselheiro, é o príncipe da paz. Senhor, Te rendemos, Senhor, louvores nessa noite. Agradecemos o Seu nome, Senhor, porque Tu és Deus, Tu és o Senhor dessa igreja. Tu és o grande El Shaddai. Aleluia, Tarabá. Arianda Rachinho. Arachica Tarabá. Hoje é o dia do Senhor para cada um de nós. Vamos cantar, vamos louvar, vamos subir para essa equipe aqui, diante do Deus vivo, diante do grande El Shaddai. Amém? Vamos aplaudir o Rei. Aleluia, Senhor.
Deixou de
Graças e paz, igreja, amém? Amém. Eu recebi uns pedidos de orações, mas antes de eu falar sobre os pedidos de orações, eu quero fazer duas leituras com os irmãos, porque a gente aprende que tudo que a gente deve orar a palavra, né? Eu quero encorajar vocês por pé nessa noite, amém? Uma leitura que eu quero fazer é do Salmo 123, 2, que diz assim: assim como os olhos dos servos estão atentos à mão do Senhor, e como os olhos das servas estão atentos à mão da sua senhora, também nossos olhos estão atentos ao Senhor, ao nosso Deus, esperando que Ele tenha misericórdia de nós. Amém? E tem uma outra passagem no livro de 1 Coríntios 2,9 que diz: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Amém? Então quando a gente vai receber essa missão de orar hoje, eu quero começar orando pela Esther. Amém, Esther? Você pode vir aqui fazer um favor? Queria que você pudesse estender a mão para quem, porque a Esther não vai fazer apenas uma viagem de intercâmbio e nem turística, porque ela carrega algo maior, porque a presença de Deus com ela é onde ela vai junto. E as pessoas com quem ela conviver lá vai lembrar não só da pessoa, né, da brasileira Esther que esteve lá, mas do que ela carrega com ela. Né? E que essas portas das nações estejam abertas para você, não só a França, né? Mas que Deus possa cumprir na sua vida tudo aquilo que Ele prometeu. Amém? Amém. Deus, nós oramos nessa hora como igreja em favor da viagem da Esther. Pedimos, Senhor Deus, que o Senhor dê saúde a ela, Senhor, que o Senhor possa trazer do alto da cabeça a planta dos pés, Senhor, que ela nada, Senhor, nem uma pequena dor de cabeça ela venha sentir nesse período que ela esteja fora da nação dela. Pai, nós pedimos, Pai, que o Senhor possa usar ela como ferramenta afiada nessa nação. Que tudo que ela venha fazer lá, ela possa sair bem sucedida, Pai. Que as pessoas vejam que o favor de Deus está sobre a vida dela, Pai. Nós oramos, Senhor Deus, na ida, na volta, em todo o percurso que ela entrar, em cada café que ela entrar, que ela possa, Senhor Deus, ser, Senhor, essa cristã, Senhor Deus, referencial nessa nação que ela vai colocar aos pés dela, Pai. Nós agradecemos, Senhor Deus, pela oportunidade que o Senhor tem dado a essa moça, Pai. E sabemos, Pai, que dias e dias, Senhor, ela viverá o seu favor nessa terra. E a começar, Senhor, pela viagem que ela fará na França, Pai. Nós te pedimos, Senhor Deus, a capacite em tudo que ela vier fazer. Porque maior é o que está com ela, Senhor Deus. E nós sabemos, Pai, que o que ela vai fazer, Senhor, irá surpreender a muitos, Senhor. Surpreende primeiro o coração da sua filha, Pai. Traga novidade de vida para ela, Senhor. Traga sorrisos largos, Senhor. Esperança renovada no futuro, Senhor, que o Senhor preparou para ela. No nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos orar também, irmãos, pela nossa pastora Beth, a irmã Raquel, e, né, eles estão lá em quarteto, né? Na é verdade, estão lá, a Raquel, a bebê, mas a Manuzinha, a gente sente muita falta dos irmãos, amém? Deus, nós oramos em favor, Senhor, da pastora Beth, da irmã da Raquel, da Manu, Senhor, do fruto do ventre do Senhor da Raquel, Pai. Oramos, Senhor Deus, que tudo que eles venham fazer naquele lugar, Pai, o Senhor possa estar com eles, Pai, no deitar, no levantar. Usa suas filhas lá como ferramenta, Senhor, que elas possam iluminar, Senhor, onde elas passarem, que onde haja a treva, Senhor Deus, seja iluminado, Senhor Deus, com a sua luz, Pai. Como são belos os pés do mensageiro que leva a boa nova, Senhor. Como tem sido belos os pés, Senhor, da pastora Beth naquele lugar, da irmã Raquel. Nós pedimos que tudo que a irmã Beth vai fazer lá, Senhor Deus, que o Senhor possa abrir portas para ela, preparar tudo que ela precisa, Senhor, nesse tempo que ela está lá, Senhor. Que não seja só um tempo em família, mas tudo que ela vier fazer, ela possa ser bem sucedida, Senhor. Cuida da saúde das suas filhas, Pai. Cuida delas, Pai, com todo o cuidado que o Senhor tem feito, Senhor, desde sempre, Pai. Nós oramos agradecidos pelas nossas irmãs, Senhor Deus, pela vida da irmã Raquel, Senhor. Nós oramos, Senhor Deus, pela vida da pastora Beth, Pai. Eu sei, Senhor Deus, que a saudade tem sido muitas para o
descansar no Senhor, que tudo aqui está sendo feito e cuidado, Senhor, debaixo das suas mãos, em nome de Jesus, amém. Amém. Nós recebemos um pedido de oração aqui também do nosso irmão José Alexandre. Ele é um pedido a respeito de enfermidade, irmãos. E assim, eu vivi uma experiência lá na UPA nesses dias que eu internei meu pai, quando eu fiquei com meu pai internado. E assim, eu acho assim, talvez isso não seja uma maneira correta de a gente falar certas coisas, mas eu vou falar com os irmãos, que eu liberei uma palavra quando eu entrei e pisei na UPA ali dentro, eu falei, Senhor, tem 7 pessoas internadas aqui. Mas eu declaro que enquanto eu estiver aqui dentro, nenhum caso de óbito teremos. Que nem e aqueles que talvez não tenham solução de alta, o Senhor possa surpreender a família e me ensina neste lugar. E um senhor foi dado alta para aquele senhor, a médica falou, não tem condições, ele precisa de uns 10 dias aqui, mas eu não sei o que aconteceu naquela noite, mas 2 dias depois o senhor foi embora para casa, né? O senhor foi embora para casa e meu pai também, que era uma internação de 10 dias, ficou 3 dias no hospital. Então, assim, eu creio que a palavra de Deus diz que lá na cruz do Calvário, né, em Isaías 53, que o Senhor levou as nossas enfermidades, o castigo que estava sobre nós foi sobre ele, que antes mesmo, sabe, esse pedido de oração chegar na minha mão aqui, o Senhor já sabia que nós íamos orar como igreja hoje pelo José Alexandre, amém? Você pode levantar sua voz como igreja agora, e pensando, ele é lá da casa de recuperação, ele precisa do favor de Deus, e eu sei que Deus está nessa causa, e que o possível, não há impossíveis para Deus, né? E eu vou ler uma leitura com os irmãos lá no livro de Jeremias, lá no livro de Jeremias 32, lá no verso 17, que diz assim, Jeremias faz essa oração a Deus, diz assim, soberano Senhor, tu fizeste o céu e a terra pelo teu grande poder e o teu braço estendido, nada é difícil demais para ti. Então isso é uma resposta que, então nessa noite, que essa oração de Jeremias seja minha oração, que soberano Deus, que o Senhor fizeste o céu, a terra, tudo que há com o seu grande, só com o seu braço estendido, ele haja luz e houve luz. Então nessa noite nós vamos tomar posse dessa palavra e vamos orar por eles, amém? Deus, nós colocamos a vida do irmão José Alexandre diante do Senhor, porque só basta uma palavra do Senhor para o milagre acontecer, Senhor. Mas nós sabemos, meu Pai, que milagre maior, Senhor, graça maior Ele recebeu através de suas mãos liberais, Senhor Deus, que é a salvação em Cristo Jesus, Pai. Mas o Senhor pode vir, Senhor, diante dessa enfermidade, Senhor, e trazer cura, Senhor, e o diagnóstico de morte virar vida, Pai. Então nós declaramos uma vida sobre eles, Pai, confiando na força do Teu braço, na Tua mão estendida, porque nada é demasiadamente impossível para Ti, Pai. Nós relembramos dessa hora, Pai, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Lá, Senhor, Ele disse, está consumado, Pai. Que haja saúde sobre José Alexandre, que nós possamos, Senhor Deus, viver esse milagre, Senhor. Mas todavia, Deus, meu bom Deus, seja feita a Tua vontade, não a nossa, Pai. Mas nós oramos, Senhor Deus, pedindo, tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia de José Alexandre, da família, daqueles, Senhor Deus, que se preocupam com ele, Pai. Nós clamamos ao Senhor nessa hora, Pai. Faça, Senhor, de novo, Senhor, assim como o Senhor tem feito, Senhor, desde o começo do mundo, você tem surpreendido a humanidade, a medicina, as pessoas, Pai. Que haja milagres, Senhor, nessa família, nessa casa e sobre a vida desse homem, Pai. Nós clamamos ao Senhor, clamamos, Senhor Deus, e pedimos, Pai, basta uma palavra sua, uma gota do Teu sangue, Pai, para que essa cura aconteça, Pai. Nós confiamos na Tua palavra, mas declaramos, Senhor Deus, que todas as coisas, Senhor, estão no Seu domínio, não do nosso, Senhor. Seja feita a Tua vontade na vida de José Alexandre, para a glória de Deus, Pai. Amém. E graças a Deus. Antes de cantar essa canção, uma canção nova que fala sobre algo que Deus já trabalhou muito no meu coração, e inclusive essa canção o Vinícius já pediu para cantar algumas vezes também. Por mais que muitas vezes a gente ouça isso ou leia, né, que nós tipo assim, somos filhos de Deus, muita gente fala às vezes no dia a dia, eu sou filho de Deus, mas essa palavra tem um poder. Então eu queria que vocês abrissem o coração nessa noite para ouvir essa palavra e lembrar, cara, que Deus, Ele é nosso Pai, e muitas vezes nós somos bombardeados com palavras que não são dele, palavras de que nós não somos filhos. Muitas vezes a gente acha que Ele não está com a gente no trabalho, por exemplo, até sobre o hospital.
tal, mas a gente tem que lembrar que nosso pai nos supre. Muitas vezes eu não sei o que você passou, não teve pai, eu não tive um pai, mas o Deus me mostrou o amor dele e eu consegui conhecer o que é amor de pai, porque às vezes a gente não consegue enxergar esse amor, mas que a gente consegue cantar muitas vezes esses louvores e sempre lembrando que nós somos filhos. Amém? Amém.
Nada vai
Shalom Adonai. Um momento precioso, mais um momento precioso no culto, né? E que é um momento da gente estar fazendo, né, a nossa contribuição na casa do Senhor. E eu trouxe uma palavra para a gente compartilhar nesse momento, que está em Mateus 2, 11. E entrando na casa, acharam Jesus com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram e, abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Essas pessoas que chegaram nessa casa são os seguidores de Jesus, que foram os magos. E eles entraram nessa casa e encontraram Jesus com sua mãe. E hoje nós entramos nessa igreja e encontramos com Jesus como Amém. né? O Pai está com o Filho e nós encontramos e como aqueles magos, os discípulos de Jesus, eles têm gestos. E quais foram esses gestos? Eles se prostraram, se ajoelharam diante dele, abriram seus cofres e ofereceram os presentes, ouro, mirra, incenso. E nós estamos aqui hoje. Gente, os discípulos, eles buscam, né? Os magos buscarem até encontrar. E quando eles se encontraram, havia alegria no coração deles. Interessante, né? Eles não chegaram e foram logo abrir os tesouros, abrir os cofres, né? As bagagens. Aqui, eles tiveram uma atitude de submissão. Eles entenderam a missão de Jesus. Então, nós estamos aqui hoje e nós estamos aprendendo a missão de Jesus para a igreja, né? E por isso a gente faz com alegria, porque nós estamos aprendendo, nós estamos nos prostrando, nós estamos nos rendendo aos planos de Deus através da igreja, através de Jesus. E por isso estamos alegres. Por isso nós temos gestos de contribuir na casa do Senhor, porque nós sabemos que os planos do Senhor vão muito além dos nossos e os resultados são excelentes. Então, esse é o momento que o Senhor nos chama para fazer essa contribuição. E esse é o motivo de fazer com alegria, né? É tremendo, porque aqueles magos, eles já possuíam coisas. Eles não foram atrás de Jesus com algum tipo de interesse. Eles foram porque eles queriam achar o Rei dos Reis, o Salvador do mundo, e queria presenteá-lo, dizer: você é o nosso Rei. Né? E hoje nós estamos aqui, a gente quer dizer: Senhor, tu és o nosso Deus maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, provedor. E é isso. Grandes coisas o Senhor vai fazer. Grandes coisas o Senhor tem feito e vai continuar fazendo no nosso meio, nas igrejas que se abrem e que
viver na submissão do Reino de Deus. Amém? Senhor, oferecemos a Ti, Senhor, aquilo que é Teu. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo o que Tu tens feito por nós. Verdade, Pai. Para que essa oferta e para que esse dízimo chegue à Tua casa. Sim, Senhor. Porque sem Ti, Senhor, nada somos. O Senhor tem nos dado saúde, o Senhor Sim, tem nos Pai. dado trabalho, o Senhor Verdade. tem nos dado um coração responsivo, Deus, Sim, Deus. por aquilo que o Senhor tem nos ensinado a fazer. verdade, Senhor. E nós te agradecemos, Sim, Senhor, Senhor. porque sem Ti, Senhor, sem Ti agindo na nossa Verdade, vida, Pai. esse dízimo e essa oferta não chegaria Senhor. aqui. Então, Senhor, tudo que nasceu no Teu coração, Deus, Sim, papai. a respeito, Deus, da nossa vida, na Sim, Tua Deus. casa, Em nome de Jesus, Pai. pertence a Ti, Senhor. Por Amém. isso estamos aqui e nos alegramos, Senhor, por esse local. Senhor, que Tu faça, Deus, faça o Teu querer Sim, Senhor. acontecer. E que o Senhor multiplique, Senhor, na Tua casa, aquilo, Deus, que já está no Teu coração e multiplicar. Amém, Pai. Seja o Teu nome louvado, seja o Teu nome engrandecido, e seja o Teu nome, Senhor, o motivo da nossa canção. Aleluia. Te exaltamos nessa noite. Amém. Irmão Vinícius, a palavra hoje. Vou pedir irmão para levantar as mãos para orar por ele. Dizer até a nova dessa noite, Deus, pela vida do Vinícius que vai entregar a tua palavra Sim, Deus. sobre nossas vidas, Deus. Que o Senhor venha derramar sobre a cabeça dele, Deus, sobre o coração dele, Deus, tudo que o Senhor quer falar conosco. Sim, Senhor. Usa o Nosso Vinícius, coração Pai. venha estar aberto para a tua palavra, Fala só com ele, como Pai. a sua palavra sobre Fala conosco, terreno Senhor. fértil, Deus, que a sua semente venha em nossos Abençoa, Pai, a corações, tua palavra. seja amanhã, seja semana que vem, seja Seja conosco, agora Pai. imediatamente, mas que realmente Deus venha germinar. Em nome de Jesus, amém. Amém, Senhor. Amém. Shalom Adonai. Hoje o frio deu uma adiantada no povo, né? Queria mandar um beijo para minha esposa, para minha filha, que ela está vendo lá. Já me mandou a foto. A nossa pastora também. Hoje eu
acordei com a sensação de que eu ia trazer a palavra hoje. Uma sensação estranha, sabe? Porque não era eu que ia trazer a palavra. Ia ser o pastor Danilo, mas sabe quando aquilo vai incomodando? Eu sabia que ia ser eu, e eu fui falando isso. Acho que vai ser eu que vou trazer. Eu vou estar pronto porque vai ser eu que vou trazer a palavra. E aí, 3 horas da tarde, já perto da hora de vir aqui para o ensaio, aí eu teve um telefonema e acabou que eu tive a notícia de que eu já sabia que eu ia trazer a mensagem. Eu glorifico a Deus por isso. E glorifico a Deus também porque durante o culto estava meio preocupado, falei até com o Valdir, que saiu o carro do sítio e não tinha chegado, né? Sempre chega antes, né? E aí eu falei com o Valdir teve uma ideia ali na hora de ligar para o Serginho, e o Serginho atendeu e graças a Deus eles chegaram, mas aconteceu alguma coisa que os irmãos não vieram. Luizão que veio com o carro não veio. Shalom, chegou o nosso irmão amado. E a palavra que Deus colocou no meu coração hoje está tudo em Romanos. Então os irmãos já podem abrir lá no capítulo 7. A gente vai ficar no capítulo 7, 8. E ontem a gente aqui no Conexão Jovem, a gente foi muito bom, a gente compartilhou, a gente trouxe essa mensagem, a gente compartilhou algumas coisas, foi bem interessante. E o Senhor falou algo comigo nesse mais ou menos no sentido do que a gente falou ontem, né? Enfim, em determinado momento a gente compartilhando e falando, a gente voltou na vida de Jonas, que foi o tema da pregação que o André trouxe há um mês atrás, mais ou menos, 15 dias, né? 15 dias. E a gente foi falando, né, os motivos pelo qual Jonas não fez aquilo que o Senhor havia falado para ele fazer de imediato. E um dos motivos foi assim que ele realmente não quis fazer. Ele sabia o que era certo e ele não quis fazer. Foi uma decisão pessoal dele, né? E aí a gente pôde falar, o Bernardo falou, né, que é algo que acontece com a gente. A gente sabe o que é certo. Hoje, todo mundo que está ouvindo aqui, e acredito que as pessoas que estão ouvindo pelo Instagram, nós temos o discernimento daquilo que é correto, daquilo que é certo a se fazer, e é uma decisão nossa fazer ou não. Isso que aconteceu com Jonas, a gente sabe a posição que ele tomou, e é isso que acontece conosco diariamente. A gente vive em tempos difíceis. Eu gosto de ver jornal e aí, para quem tem visto jornal, o que mais tem se falado nos últimos 10 dias foi o desaparecimento e depois, infelizmente, né, a morte de 2 pessoas que faziam um trabalho, né, ao meu ver, muito importante, muito bonito. E essas pessoas, elas incomodavam algumas outras pessoas poderosas enfim, e essas pessoas foram mortas. A gente vive nesse mundo onde o que é certo para Deus e deveria ser certo para todos nós acaba sendo errado, e o que é errado, de acordo com os princípios de Deus, acaba sendo certo para essa população, para esse momento que a gente vive. E a gente vive nesse tempo onde está tudo trocado, está tudo invertido, o que deveria ser certo é errado, e o que é errado é certo, e a gente vive e a gente tem que tomar decisões diárias e tomar muito cuidado, porque nós, apesar de termos essa ligação espiritual com o Senhor, nós somos carne, e a nossa carne deseja o que é da carne, e acaba que esses desejos acabam nos afastando de Deus, porque quando a gente dá vazão aos nossos
desejos carnais, a gente vai contra aquilo que é a vontade de Deus para a minha vida, para a sua vida, e a gente vai, nesse meio tempo, a gente vai se afastando e vai fazendo só o que é errado, o que é contrário, e a gente acaba se perdendo naquilo que, no nosso próprio conhecimento, no nosso próprio discernimento, a gente se esquece daquilo que Deus fez, a gente se esquece de que Deus quer que a gente enxergue a vida de uma maneira diferente. Às vezes a gente, um sofrimento, às vezes algo que passa na nossa vida, que deveria ser como parte de um processo de amadurecimento, ou parte de algo que Deus quer fazer na minha e na sua vida, de crescimento, muitas das vezes a gente se desespera e acaba jogando tudo a perder, achando que sofrimento talvez seja a punição de um pecado ou de algo desse tipo, mas como na verdade a palavra fala que sofrimento gera coisas boas para a gente, quando a gente está ligado nele. Então, nesse momento de Romanos 7, e assim, na verdade, talvez, né, o livro de Romanos seja um dos livros mais preciosos da Bíblia, porque é uma preciosidade do início ao fim, do capítulo 1 ao 16, e para mim, o capítulo mais assim, maravilhoso é o capítulo 8, que a gente vai ler parte dele, mas a gente vai ler o capítulo 7, que é uma expressão de um momento que o apóstolo Paulo vivia, onde ele é bem transparente e honesto com ele e com a gente. Quando a gente lê, a gente consegue ver isso. É que ele fala nesse capítulo, mais ou menos a partir do versículo 14, que a gente vai ler, isso que eu estou falando. A gente vive num mundo onde a gente sabe o que é correto e a gente acaba, por vontade própria, fazendo o que é errado e se afastando. E isso não é só um ou outro, somos todos. A gente tem esse discernimento daquilo que é certo e a gente muitas vezes não tem força para fazer isso. E isso aconteceu com ele também. Então, a partir do versículo 14, ele fala assim: porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu, porém, sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Essa versão é muito forte, é aquela nova Almeida atualizada. Acho que tem outras aí que não são tão fortes. Alguém tem uma que seja diferente disso que eu li? Sabemos que a lei é divina, mas eu sou humano e fraco. Fui vendido ao pecado para ser seu escravo. Eu não entendo o que faço, pois não faço o que gostaria de fazer. Pelo contrário, faço justamente aquilo que odeio. Sim, tem outra versão também. Atrás de você é diferente. Atrás, o que faço não? É isso aí. Essa é a versão que eu lembro que é da minha outra Bíblia. Porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso faço. Tem a mensagem também que é diferente. O que não entendo a meu respeito é que decido uma coisa e faço outra, sendo levado a fazer o que absolutamente desprezo. Então, se não consigo decidir o que é melhor para mim mesmo e fazê-lo, é óbvio que o mandamento de Deus é necessário. Perfeito. Essas duas versões, a minha e essa que a Esther acabou de ler, elas são muito fortes. Olha a profundidade disso. Olha a profundidade daquilo que ele estava vivendo naquele momento. E muitas das vezes é isso que eu e você vivemos. A gente sabe o que precisa ser feito. A gente tem conhecimento da palavra, a gente tem conhecimento daquilo que é correto, a gente tem conhecimento daquilo que é direito. Mas existe algo, a gente não faz por maldade. A gente não faz porque quer aborrecer a Deus. A gente não faz porque quer desobedecer. A gente não faz porque quer questionar. A gente faz porque algo em nós nos leva a fazer isso. É algo que a gente, depois que faz, a gente fala: por que eu fiz?
por que isso aconteceu, por que eu fui levado a fazer. É algo muito forte. E aí, ele continua, ora, se faço, que até acabou de ler em outra versão, ora, se faço o que não quero, concordo com a lei, que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer, o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Eu botei para a gente ler até o 21. Então a gente vê Paulo nesse momento, é um momento bem parecido com o que eu tenho enxergado, que a gente tem vivido. O mal que a gente despreza no próximo é o mal que a gente acaba fazendo. No capítulo 2, o primeiro versículo fala, vou até abrir para ler, porque é muito interessante. Capítulo 2, o primeiro versículo. No primeiro capítulo de Romanos, depois vocês podem ler, a partir do versículo 18, ele começa a falar da degradação do homem. E aí vai falar de várias coisas, bem pesadas. E no capítulo 2, o primeiro versículo, ele fala, por isso você é indesculpável. Vamos olhar por que é por isso. No versículo 32 do capítulo 1, do primeiro capítulo, fala assim, embora conheçam a sentença de Deus, de que os que praticam tais coisas, esses pecados todos, depois vocês podem ler, são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam os que os praticam. E aí no primeiro versículo do capítulo 2, ele fala, por isso, você é indesculpável quando julga os outros, não importando quem você é, pois naquilo que julga o outro, você está condenando a si mesmo, porque pratica as mesmas coisas que condena. A gente vive nesse tempo. A gente acha feio o que o próximo faz, mas a gente acaba fazendo. A gente condena, a gente julga, a gente fala mal, mas no fundo, a gente acaba repetindo aquilo. Muitas das vezes eu gosto desse versículo porque me lembra da parábola do fariseu e do publicano, né? Os dois entraram para orar, e aí o fariseu, naquela eloquência, fala, Senhor, livra de eu ser como o publicano. E o publicano falou, Senhor, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Aí Jesus fala, aquele saiu justificado, o publicano, e o fariseu, não. A gente vive nesse mundo. Mas aí que está a grande maravilha daquilo que Deus faz. A gente vive nesse processo de dificuldade, a gente vive num mundo onde tudo coopera, ou tudo desenrola para que eu e você nos afastemos de Deus. E eu me lembro quando eu me converti em 2007, eu via que o agir do inimigo era para acabar tirando as pessoas da igreja. Ele queria envergonhar e tirar a pessoa da igreja. E à medida que o tempo foi passando, talvez eu tenha ficado um pouco mais maduro, eu vi que na verdade, com o passar do tempo, o inimigo quer que a gente fique na igreja, mas longe de Deus. Ele quer que a gente persevere em subir as escadas, mas que a gente viva, quando desce, uma vida longe dele, longe de Deus, vivendo como o ímpio, sendo parecido com ele, fazendo as mesmas coisas. Eu ouvi uma pregação de um pastor que ele falou assim: os jovens da minha igreja, quando marcam um gabinete comigo, perguntam se pode fazer tatuagem, perguntam se podem fazer sexo fora do casamento, porque já namoram há muito tempo e têm certeza que vão casar com a menina. E eles têm essas questões,
porque eles querem descobrir os limites. Qual é o limite entre o pecar e o não pecar? Porque quando eu descubro o limite, eu quero andar sobre ele, eu quero aproveitar, desfrutar da vida na igreja, de santidade, e na vida no mundo, de pecado, do que é profano. Porque quando eu descubro qual é o limite, essa geração, disse ele, que ela quer viver nesse limite. Ah, se beber pode, só não pode ficar doidão, se embriagar, então eu vou beber. Porque eu sou legal perto dos meus amigos que bebem. É legal, eu bebo, não me embriago, não vou pecar. E aí eu vou vivendo como o ímpio vive. A gente está nesse tempo. Nesse tempo, é o tempo onde as pessoas da igreja querem se parecer às pessoas do mundo. A gente não quer ser diferente, a gente quer ser igual a eles. E aí a gente vive nesse dilema daquilo que é certo e errado, daquilo que é pecado e não é. E aí quando a gente entra em Romanos, ele é tão desesperadora a situação de Paulo nesse capítulo 7, que no versículo 24 ele fala, e eu imagino ele deve ter bradado, gritado, exclamado: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. O capítulo 7 acaba com uma... não estou achando a palavra, mas ele acaba com uma tristeza, né? uma aflição dele, mostrando, desnudando a sua humanidade. Porque imagina, Paulo quando ele escreveu isso aqui, ele já era o cara, né? Já está no final já da caminhada dele. Então, ele era o cara que evangelizou, que pregou, que disciplinou, que doutrinou vários lugares, várias igrejas, várias pessoas. E aí ele fala nesse momento, isso mostra assim, o tamanho dele, o tamanho do homem que ele era. E ele acaba, há uma diferença de energia, né, digamos assim, do capítulo 7 para o capítulo 8, que ele joga aquele balde, né, ele fala tudo que ele está vivendo, e ele fala que eu e você também estamos vivendo, mas no capítulo 8 ele começa com uma grande vitória para mim e para você. E é essa vitória que a gente tem que carregar, não só hoje, mas todos os dias da nossa vida. Não importa o que a gente está passando, não importa as nossas dificuldades, não importa que eu e você, mesmo sabendo das coisas certas, a gente tem feito as erradas, não importa. O que importa é que a palavra fala, no capítulo 8, que agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Começa assim: irmão, você está pecando, você sabe que deveria estar fazendo certo e não faz, assim como eu faço o que eu detesto fazer, e o que é errado. Ok, vamos lá. Há salvação, há libertação, há jeito para a minha vida e para a sua vida, porque não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Então, se a minha carne deseja o que é mal, eu posso repreender a minha carne e posso exclamar, assim como Paulo exclamou que miserável homem que sou, eu posso exclamar que eu estou livre da lei do pecado, porque eu sou justificado em Cristo Jesus. Amém. Que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, por mais que o mundo nos aponte, por mais que eu aponte a mim mesmo, eu tenho que lembrar que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque aquilo que a lei não podia fazer, por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no que diz respeito ao pecado, e assim Deus condenou o pecado na carne,
a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, e não vivêssemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Então, quando a gente abre o capítulo 8, ele contrasta com o capítulo 7. Se o capítulo 7, Paulo fala tudo aquilo que a gente acabou de falar, o capítulo 8 fala que, apesar dos nossos corpos serem escravos, ele fala isso, que a prisão, a escravidão do corpo por conta do pecado. A palavra do capítulo 8 fala que não há condenação. A palavra fala do capítulo 8 que nós já não somos mais escravos da lei do pecado, porque não estamos mais debaixo da lei do pecado. E o capítulo 8 vai dando esperança para mim e para você. Então, se a gente avança um pouquinho, no versículo 18, ele fala algo ainda mais valioso para mim e para você. Começa assim, tem um subtítulo: os sofrimentos do presente e a glória futura. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A gente vive, assim, quando a gente erra ou quando a gente falha, há um peso sobre nós que nós mesmos colocamos. Então, esse sofrimento e muitas das vezes os outros tipos de sofrimento, provas e todas as lutas que eu e você enfrentamos ao longo da nossa vida, a gente tem que ter a consciência de que ela não vai nos matar, ela não vai fazer com que a gente seja abreviada a nossa vida. Pelo contrário, o sofrimento gera, no capítulo 5, fala algo muito precioso que para falar a verdade, quando eu abri em Romanos e comecei a ler, eu ia fazer um esboço sobre o capítulo 5, mas aí eu fui levado a fazer o capítulo 7, mas um dia eu vou fazer do capítulo 5, porque também é muito precioso, fala desse sofrimento que geram coisas boas para mim e para você. Então, quando a gente passa por esse processo de sofrimento, a gente tem que entender que esse é um processo que Deus usa para fazer com que eu e vocês alcancemos aquilo que Ele deseja de nós. Então, esse sofrimento, ele vai gerar em nós um amadurecimento, um engrandecimento, uma preparação para a gente estar no lugar que Deus deseja que a gente esteja. A gente precisa passar por isso. Ontem a Esther falou, há sempre dois caminhos, o que é mais fácil e o que é mais tortuoso. O que é mais fácil, o que não gera dor, o que não gera sofrimento, ele em algum momento vai fazer com que a gente tenha uma perda enorme lá na frente. Mas o caminho que é difícil, o caminho e a gente fala em difícil, muitas das vezes tomar a posição correta nos leva a ter dificuldade. Eu me lembro que um colega falou comigo, cara, eu passei para a prova da polícia e eu tive que pedir para ser colocado para trabalho administrativo, porque eu estava na rua e eu comecei a receber convites de que se eu aceitasse era um caminho sem volta. Ia me gerar um conforto no primeiro momento, financeiro, né, uma reputação ali, né, perto daquelas pessoas, mas lá no futuro eu sei onde isso ia me levar. E é exatamente isso. Às vezes o que é fácil agora vai levar a gente num lugar de muita dificuldade, de muito sofrimento, de muita tristeza, de muito arrependimento. E o que é difícil agora, às vezes uma renúncia, às vezes dizer não, às vezes tomar uma posição que não é a posição que as pessoas ao redor concordem, ela vai ter um sofrimento inicial, que lá na frente vai gerar algo muito bom, uma glória a ser revelada. A gente não sabe, a única coisa que a gente sabe da nossa vida é que ao servir ao Senhor,
ao caminhar com Ele, a perseverar nesse caminho, a gente vai morar com Ele, no lugar que Ele tem preparado para a gente. É um lugar maravilhoso. Esse é o lugar que eu quero ir, o lugar que eu sei que você também quer ir. Mas o que a gente vai viver aqui até chegar lá, a gente não sabe. A única coisa que faz a gente entender que Deus tem melhor para a gente é a nossa fé. Quando eu abro mão de algo agora, tendo a certeza de que Ele vai me dar algo melhor lá na frente, é só pela fé. É só pela fé. Eu não posso falar que, poxa, eu abri mão, disse não agora, né, dessa viagem, né, a Esther vai viajar para a França, vai ser uma bênção, a gente já orou, está orando por ela, mas imagina que você tivesse sentido em algum momento que não era a viagem que você devia fazer. Não, Deus vai me dar algo melhor lá na frente, a gente não sabe. Só a fé pode gerar certeza em nossos corações. E é essa certeza que eu tenho quando eu passo por algo, que eu passo por algo que eu não gostaria de passar agora. Me vem uma certeza, me vem uma convicção de que, por mais que eu esteja vivendo um momento difícil, lá na frente eu vou me alegrar com aquilo que Deus vai fazer. E essa certeza não é do Vinícius, ela vem de Deus. E é isso que ele fala nessa palavra. Então ele continua falando das maravilhas do capítulo 8, né? Ele fala então da gente ser livre da escravidão. Ele fala mais em absolução, nós somos absolvidos dos nossos pecados. Não há condenação. Então, se havia condenação sobre o André, no momento que ele aceitou o Senhor, declarou essa fé em Cristo como único Senhor e Salvador, todas as acusações foram jogadas ao chão. Nós fomos absolvidos de todo o pecado, de toda a acusação, de todo o mal que a gente um dia já fez, com os outros ou conosco, com nós mesmos. E ele fala sobre a promessa também, que os nossos sofrimentos irão gerar algo ainda maior, que foi o que eu li no versículo 18. E fala algo ainda mais precioso também, que eu preciso achar, mas que é no versículo 28. Ele fala: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, quando eu no capítulo 8, eu sei que eu sou livre, eu sei que eu fui absolvido, eu sei que o meu sofrimento vai gerar uma glória a ser revelada maravilhosa, e eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A pergunta é: eu amo a Deus? Eu amo, Vinícius ama a Deus, Vinícius é capaz de renunciar à sua própria vida, renunciar aos seus próprios desejos, renunciar aos seus próprios conceitos. Eu amo a Deus? Se a minha resposta é sim, eu sei que todas as coisas cooperam para o meu bem. Toda porta que se fecha coopera para o meu bem. Todo não que eu recebo coopera para o meu bem. Toda aflição que eu vivo, todo sofrimento que no presente momento eu vivo é para o meu bem. E isso é a minha fé que vai me responder. A escassez é para o meu bem. Um trabalho que não tem rendido aquilo que eu gostaria que rendesse é para o meu bem. Toda palavra que eu recebo, que me faz refletir, que me faz pensar, que me faz crescer, é para o meu bem. Todo aperto é para o meu bem. Toda luta é para o meu bem. Todas as coisas, não é só uma coisa ou outra. A gente precisa confiar em Deus de uma maneira a gente não questionar. Eu estava lendo em Samuel, quando Saul faz aquela grande besteira que acaba com a vida dele, a primeira coisa que ele fez foi questionar. Ele não desobedeceu, ele questionou. Talvez no coração dele, isso aqui é uma conjectura, tá? Ele deve ter pensado: cara, para que eu vou matar tudo? Para que eu vou queimar tudo? Para que eu vou abrir mão de tudo? Se eu posso ficar com gado que vai aumentar ainda a minha riqueza?
se eu posso pegar o ouro, a prata, que vai me tornar ainda mais rico e poderoso, eu posso matar todo mundo, eu posso ficar com o rei, eu posso esperar Samuel chegar para a gente matar junto. Ele conjecturou, ele questionou aquilo que era a direção de Deus. E quando a gente questiona aquilo que é direção de Deus para a nossa vida, o próximo passo é desobedecer, porque a gente não vê sentido. A gente não vê sentido em levar adiante aquilo que foi direcionado. Não vê sentido. Para quê? Quando eu falo para quê eu desobedecer, eu estou a um fio de cabelo desobedecer. Para que isso? Para que eu vou matar o gado? Para que eu vou jogar fora tudo isso? Para que eu vou abrir mão disso? Para que eu vou abrir mão do meu desejo de hoje, se isso não vai interferir em nada na minha vida? Para que eu vou abrir mão de, para que eu vou abrir mão de sonegar se ninguém vai ficar sabendo? Eu pago 100 de imposto, posso pagar 10, ninguém vai ficar sabendo. Vai sobrar 90 para mim, olha, eu vou poder ofertar mais, vou poder dizimar mais, vai ser uma bênção. Eu questiono aquilo que é direção, não pode ser questionado. Então, quando você lê essa palavra, que está no versículo 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você não pode duvidar de que todas as coisas são todas as coisas mesmo, não é uma coisa ou outra. A única coisa que a gente precisa saber é como eu tenho andado diante do Senhor. Porque uma vez que eu saio da presença dEle e que eu saio daquilo que é a direção dEle, eu estou também vulnerável àquilo que não é de Deus. Se eu bebo e vou dirigir, se eu bater, não vai ser para o meu bem. Não vai cooperar para o meu bem. Eu estou pecado, estou longe de Deus. Estou fazendo o que não deveria ser feito. Então, o que é a grande questão é, eu estou andando diante de Deus ou não? Então, eu queria deixar, para a gente encerrar a palavra de hoje, e aí eu não sei aquilo que Deus quer que gere em nossos corações com essa mensagem, mas é um grande alerta para mim, sabe? Quando o Senhor me levou a escrever, é que a gente realmente passa por momentos de dificuldade. A gente passa por situações que a gente não gostaria de fazer e acaba fazendo, todos nós. Mas a gente não pode esquecer que não há condenação, a gente não é mais escravo da lei do pecado. A gente não é mais escravo dos nossos desejos. Não mais. Não mais escravos. E eu queria deixar só o capítulo 5 para que em algum momento da vida que você venha a passar por uma aflição, a passar por uma situação que você não está entendendo, você lembre que existe um processo que o Senhor quer que a gente passe de amadurecimento, de crescimento. Ele precisa que a gente esteja preparado para aquilo que Ele deseja fazer através de nós. Ele não vai me usar para algo que eu não estou pronto, para algo que eu não estou capacitado. Ele precisa, por exemplo, eu preciso fazer a minha parte, eu preciso estudar a palavra, eu preciso querer conhecer mais, eu preciso ler, eu preciso me aprofundar, eu preciso fazer isso, que é uma parte que cabe a mim. Porque quando eu fizer, Ele vai me usar cada vez mais, cada vez mais. É um ciclo virtuoso e assim todos nós, a gente precisa estar pronto para aquilo que Deus quer fazer. E aí a gente pode, até nos nossos trabalhos, na nossa profissão, a gente precisa estar pronto, capacitado, porque às vezes abre uma oportunidade, por exemplo, de promoção. A Esther, eu falei da Esther porque ontem ela falou bastante, ela foi promovida e ela estava capacitada. Ela deu uma entrevista que o Valdinho mandou, que ela falou super bem, melhor que o chefe dela. Então ela está pronta para ser, estava pronta para ser promovida.
A gente precisa estar pronto para aquilo que está por vir. Né? Deus não vai, a gente não vai, por exemplo, eu trabalho sem vontade, desanimado, não dou resultado para a empresa, eu posso querer ser promovido, eu preciso ter bom senso. Eu preciso ter bom senso. Eu não posso querer, eu sou um profissional, né? O Alan falou, maravilha, eu lembrei, ele é um profissional autônomo. Ele tem que estar capacitado para cobrar um valor. Se ele não tiver, o cara vai olhar, cara, eu não vou te pagar isso. Mas quando ele mostra, não, esse trabalho fui eu que fiz, ó. Então eu estou te cobrando, eu sei fazer. Eu faço um bom trabalho. Não vai te dar problema depois. Eu vou fazer um telhado, ele não vai cair. Eu garanto que ele não vai cair. Então é isso, a gente precisa estar preparado, estar pronto. E é por isso que a gente passa por certas coisas. Para deixar essa mensagem de ânimo para a igreja. No capítulo 5 fala: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça, no qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Que a gente possa ter isso firme no nosso coração, gravado, não é em vão que a gente passa, e a gente está sendo capacitado por Deus para algo que Ele quer fazer através de nós nessa igreja, na nossa casa, no nosso trabalho, em todos os lugares onde a gente frequenta, vive. E é isso que o Senhor colocou no meu coração. Eu queria deixar para a igreja. Queria pedir que os irmãos se colocassem de pé. Vou chamar o pessoal do louvor. Uma palavra que, quando a gente ministra, a gente consegue ver, sabe, bem na direção dela, o que ela quer falar, uma coisa bem clara. Essa passagem, essa mensagem eu senti que mais era um alerta pra gente, sabe? Era algo que o Senhor deseja que a gente medite sobre isso. A gente não pode ser como o mundo, não dá pra ser igual ao mundo. A gente tem que lutar, sabe? Lutar para fazer diferença, lutar para viver uma vida em santidade. A gente tem passado por momentos difíceis como país. Tem uma coisa que eu vi, que o André me mandou, que não dá nem para falar aqui. Uma coisa muito forte. A gente está vindo sobre nós uma ideia de que a gente precisa ser igual ao mundo, a gente precisa experimentar todas as coisas, a gente precisa viver todas as experiências. Pessoas estão falando que você não pode dizer que, digamos assim, que é heterossexual sem experimentar a homossexualidade. É isso que estão falando aí. Coisa grande, jornal grande. Só que a gente não precisa experimentar o pecado para ter certeza de que a gente quer andar com o Senhor. Eu não preciso experimentar o pecado, aquilo que o Senhor direcionou que não é correto, para saber o que é certo, o que é errado, o que é bom e o que não é. Eu sei o que é bom. Eu sei que a presença de Deus é melhor. Eu sei que andar com Ele é melhor. Eu sei que eu vou ter dificuldades, mas eu sei que eu vou vencer no final. Eu sei que o sofrimento que eu vivo hoje vai me preparar para algo grande amanhã. Talvez o sofrimento que eu passe hoje, você vai passar amanhã e eu vou poder te ajudar e te encorajar a passar por esse momento difícil. E Ele quer preparar uma igreja que seja unida, que seja cada vez mais unidade mesmo. Para que a dificuldade de um, a dor de um, seja a dor de todos.
Aleluia. como um corpo mesmo. Amém. Eu tenho órgãos que são nobres, né? Coração, fígado, cérebro. Mas se eu bato o meu dedinho mindinho, cara, dói demais. E é isso que ele quer ensinar pra gente. Queria chamar o Alan para estar orando por cada um de nós, por esse momento, por essa semana que vai entrar. Shalom online. Shalom. Que mensagem abençoada, né? Amém. O Vinícius estava dizendo aqui, Deus estava ministrando no coração ali, que a capacidade, né, de subir é obedecer. E a gente vai conquistar as coisas, tanto materiais como pessoais, né, na nossa vida, no dia a dia, sabendo que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Então nós temos que obedecer para estar perto do Senhor. Essa é a capacitação de cada um. Ser submisso às coisas, tanto faz de patrão, tanto faz na igreja, tanto faz de pai, de filho. Né? E a obediência nos leva a estar sempre um passo à frente do inimigo. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, pela palavra, Senhor, simples, ó Pai, que o Senhor trouxe através do início, ó Pai. Ó Senhor, somente confirmou, Pai, a palavra que o Senhor falou, Pai, neste dia conosco, em casa, Pai. Ó Pai, onde nós estivemos nesse dia, o Senhor vem ministrando através do Teu Espírito Santo, ó Pai, aos nossos corações, ó Pai, e confirmou, Pai, através do coração do Vinícius, ó Pai, a Tua palavra, Senhor. Ó Deus, te pedimos, ó Senhor, que essa palavra, ó Pai, venha nos alcançando, ó Pai, no decorrer da semana, Pai, nos abençoando, ó Pai, ó Deus, com a Tua presença, Pai, possamos nos capacitar, Pai, a cada dia mais, Senhor, no trabalho, ó Pai, em casa, como pai, como filho, ó Pai, ó Deus, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem, Pai, que nós te amamos, ó Pai, queremos perseverar, Pai, na justificação que o Senhor nos deu na cruz do Calvário. Ó Deus, que justificado, pois, pela fé, Senhor, em nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, alcançamos, Pai, a vitória, Senhor. Ó Pai, continue abençoando, Pai, nossas vidas, ó Pai. Ó Deus, nossos pastores que não puderam vir, ó Pai, nessa semana, esse domingo, ó Pai, a vida dos Cláudia, a Ângela, ó Pai, que vieram, mas não vieram, Senhor Deus, o Senhor sabe o motivo, todas as coisas cooperam para o bem, Pai, daqueles que amam o Senhor, Pai. Confiamos em Ti, Pai, queremos, ó Pai, continuar confiando, Pai, as nossas vidas, as nossas famílias, ó Pai, diante do Teu altar, Pai. Ó Pai, assim te pedimos, ó Pai, e continuamos, Pai, te agradecendo, ó Pai, por todas as coisas que o Senhor tem feito, Pai, em nossas vidas, ó Pai. Assim, Senhor Deus, terminamos, ó Pai, esta reunião, Pai, debaixo da Tua cobertura, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Só para lembrar que amanhã tem reunião dos homens, às 8. Quinta-feira, reunião normal, às 7, com o pastor Danilo. E sexta-feira, reunião das mulheres, às 7, né? Às 7. Às 7. Todas estão convidadas, todos estão convidados. Que a gente tenha uma semana abençoada, cheia da presença de Deus. Amém? Sábado. Amém. Sexta, dia 24, reunião de casais, tá? Depois a gente vê a hora, mas 7? A partir das 7, reunião de casais,
nossos amados, Valdir e Carla. Amém? Deus abençoe a todos, uma semana abençoada, em nome de Jesus. Pode se confraternizar, irmãos. Yeah.